Fala pessoal, professor Eduardo aí mais uma vez com vocês, trazendo aí o melhor da informática para concursos. Hoje de forma especial quero levar para você aí conteúdo então da PM São Paulo. Você que vai fazer o conteúdo aí e vai fazer a prova aí da PM São Paulo, fica ligadinho com a gente porque eu tenho muita informação para poder passar aqui para vocês e dicas importantes que está aí no seu conteúdo que vai fazer toda a diferença para você na hora da prova, ok? Então fica ligadinho porque nós vamos começar então agora a dar muitas dicas aí para vocês. Bora lá então. Bora lá. Opa! Nossa, o negócio falhou aqui agora, mas quem sabe faz ao vivo. Vamos lá visualizar aqui então nossa questão. Primeiro, são modos de exibição de apresentação do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão. Exceto, acabei te dando a resposta aqui sem querer, né? Letra A, a estrutura de tópicos. Letra B, classificação de slides. Letra C, mestre. Ou letra D, anotações. Então, eu queria mostrar para vocês aqui qual dessas aqui, ó, não é de fato aqui o modo de exibição que nós temos dentro do PowerPoint. Resposta aqui seria a letra C, mestre, né? Nós temos lá a estrutura de tópicos, nós temos lá a classificação de slides, nós temos lá a parte de anotações e ainda temos o normal e o modo de exibição de leitura. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês aqui, para vocês poderem ficar atentos em relação a esses tipos de modo de exibição que nós temos no PowerPoint, né? Então, quando a gente fala sobre a estrutura de tópicos, nada mais é do que quando você tem lá o PowerPoint lá, né? Teoricamente você tem aqui o seu slide aqui, ó. E quando você coloca lá em estrutura de tópicos, nada mais é do que vai aparecer vários quadradinhos assim para você aqui do lado esquerdo, olha. O slide não vai aparecer por completo. Então, quando você clicar aqui, ó, você vai ver os itens em tópicos mesmo, né? Então, você pode pegar, por exemplo, muito usado isso, quando você quer pegar os tópicos que estão ali no slide e quer copiar apenas o texto em si e levar, por exemplo, um Word ou levar para algum outro local e não quer, por exemplo, levar a parte de fundo, a parte de outras estruturas que estão ali no slide, né? Então, a gente usa muito essa parte de estrutura de tópicos aqui para poder fazer isso. A classificação de slide, que é o próximo que nós temos ali, né? É outro item que é um pouco diferente, né? Quando você vai na classificação de slide, o que acontece? Nós temos vários slides aparecendo aqui, né, para vocês, ó, um do lado do outro, né? Toda a sua apresentação ela fica com slides um do lado do outro, né? Então tem o slide 1, o slide 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Então você consegue ter uma visão mais ampla então aqui da sua apresentação. Então com isso aqui eu consigo às vezes movimentar, pegar esse slide 6 e passar ele para depois o 2. Ah, estou vendo que está no lugar errado. Posso pegar dois slides também, por exemplo, desse aqui e passar para cá, por exemplo, ó. É muito mais fácil, então, aonde você consegue ter uma visão mais macro e ampla, na verdade, da sua apresentação e poder fazer essas movimentações aí que você quiser nos slides. Excluir, por exemplo, o slide que não faz sentido. Aí você pode fazer uma outra coisa também, ocultar, né? Eu posso pegar o slide 5 e ocultar, quero pegar o slide 2 também aqui e ocultar, eu posso fazer isso. Eu posso ocultar slides, por exemplo, aqui também na minha apresentação. Quando eu for apresentar, esses slides não vão ser exibidos. Mas eu não quero deletar ele da minha apresentação, só quero ocultar. Então você pode ocultar também aquele slide, tá? Então pode ver, por exemplo, aqui, neste ambiente, você pode ver todos os slides, por exemplo, que estão ocultados, né? Então fica muito mais fácil para você poder visualizar esse tipo de coisa também na prática. Então essa aqui é a classificação de slides, né? Outro que nós temos aqui é o tipo de anotações, está falando aqui, né? Anotações. E anotações, gente, nada mais é do que o slide... Opa! Deixa eu pegar aqui, ó, a tela de novo para vocês, né? É a tela que nós temos aqui normal de novo, olha. Ó, nós temos a tela. Geralmente fica aqui, né? Aqui fica as miniaturas dos slides, normal, né? Aparecendo aqui na lateral. E aí, quando você está em modo de anotação, o que acontece? Aqui embaixo do slide, olha, vai aparecer um local para você poder informar alguma coisa. Quando você está em modo de anotação. Então, você pode informar alguma coisa aqui embaixo do slide para você poder lembrar, por exemplo, naquela apresentação, o que você vai ter que falar. Lembrando que essa anotação que você faz aqui, ela não aparece na sua apresentação. Quando você estiver apresentando para outras pessoas, essa anotação não vai aparecer. É simplesmente um modo onde você pode colocar anotações para você. Mas aí quando você faz a impressão, eu quero imprimir os meus slides, professor.
quando você imprime os seus slides, essas anotações aqui, elas vão junto também. Você pode, então, na impressão, visualizar as anotações que vocês fizeram também. Então, o modo, por exemplo, que eu tenho aqui de exibição aqui nos meus slides, né, da apresentação, pode ser em modo também de anotação, ok? Outro que nós temos aqui é o normal. O normal é o que nós já estamos acostumados mesmo, né? Quando você entra no PowerPoint, geralmente o que você tem? Os slides menores aqui, miniaturas, e aqui você tem o maior. Cliquei nesse slide aqui, ele te dá uma visão maior, então, daquele slide ali na lateral ali, né, direita ali do slide, né? Então, isso aqui é o modo de exibição normal que nós temos, né? E o modo de exibição de leitura, ele é um pouco parecido com o livro, né? Um pouco parecido com o livro aqui, ó, né? Então, como se você tivesse algo desse tipo, o slide está aqui, o outro slide está aqui, então você vai passando os slides e vai passando como se fosse em modo de leitura aqui. Esse aqui é a estrutura de modo de leitura que a gente tem, de modo de exibição também de leitura que nós temos aqui. Então, esses tipos, gente, de formas de exibição são super importantes para que vocês possam anotar aí, né, e saber quais são esses tipos aqui dentro do PowerPoint, por exemplo, e o que são eles de fato, né? Como é que eles significam, porque muitas vezes em questões de prova também, pode trazer esses layouts que eu trouxe para vocês aqui, né? E aí você, olhando o layout, lembrei da dica do professor, falou sobre isso aqui, quando estava explicando ele falou do layout. Esse layout aqui, esse aqui é de anotação, isso aqui é de classificação de slides. Então isso aqui é muito importante vocês entenderem, ok? Vamos passar para mais uma? Vamos lá, mais uma. Arquivos do PowerPoint salvos no formato de apresentação de slides, PPS/PPSX, são automaticamente abertos no modo de exibição e, nessa condição, não podem ser editados. Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso aqui está certo ou errado? Está falando aqui que quando eu abro, então, um arquivo no modo PPS ou PPSX, PPS para versões anteriores, ali a versão 2007 do Office, né, que é o PowerPoint, e PPSX a partir da versão 2007. E aí, ele está falando que quando você salva um arquivo, então, com esse formato PPS ou PPSX, né, significa que não pode ser, esses arquivos não podem ser editados. Isso está certo ou está errado? De certa forma está certo, né? Porque quando você salva nesse formato, o que acontece? Isso aqui é muito utilizado para quê? Quando você vai a um lugar, que você vai levar, por exemplo, o seu pendrive, não vai alugar, por exemplo, o seu notebook ou algo pessoal seu para poder apresentar, você não sabe o que você vai encontrar, por exemplo, naquele outro local, qual que é a versão, por exemplo, lá do PowerPoint que está lá, se é o PowerPoint XYZ e você precisa fazer a sua apresentação. Quando você salva em formato PPS ou PPSX, você salva um formato de apresentação direta. Ou seja, a pessoa vai clicar, ele vai abrir diretamente a apresentação, não vai abrir o PowerPoint para depois você colocar em modo de apresentação. Ele automaticamente abre para você na tela em forma de apresentação. Com isso, na verdade, você até elimina um pouco daquele problema da pessoa querer ver de fato a sua apresentação, né? Então, você consegue ver, até consegue ver, se você abrir lá o PowerPoint, lá dentro do PowerPoint, você abrir o seu arquivo PPS, né, ou PPSX, você vai conseguir visualizar os slides lá. Mas a pessoa que não souber desse detalhe, ela não vai conseguir, então, fazer a edição desse arquivo. Então, portanto, de forma geral aqui, que a questão acho que está querendo trazer para a gente, se pode ser editado ou não, no sentido de você clicar nele e você vai conseguir editar? Não, se eu clicar nele, ele vai abrir diretamente para mim em modo de apresentação. E por isso que a questão aqui está correta, ok? Mais uma questão para a gente aí. No PowerPoint 2010, para iniciar uma apresentação, desde o começo, deve-se pressionar especificamente a tecla de função. Lembrando o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, gente, indiferente se é a versão 2010, 2016, 2019, isso não mudou, tá? Se tiver mudado alguma coisa aqui, eu vou falar para você se por acaso mudou alguma coisa de uma versão para outra, tá? Mas os conceitos e aquilo que nós estamos trazendo para vocês aqui, não importa a versão agora do PowerPoint. Pelo menos o que nós estamos falando, isso aqui serve para qualquer tipo de versão desde 2007 para frente, tá? Então vamos lá. Qual que é a função, então, que a gente tem que pressionar para que a gente poder, então, fazer com que a apresentação ela comece desde o começo? O F1, o F5, F12,
ou F11? Qual que seria aqui a resposta correta que nós temos aqui para essa questão? Letra A, letra B, letra C ou a letra D de dado? Qual que seria a resposta correta? Seria letra B de bola. Então, todas as vezes que você quer fazer com que a sua apresentação ela volte para o começo dela, você está lá no slide 10. Só que eu quero inicializar essa apresentação desde o slide 1, então basta pressionar o F5. Agora, se você está no slide 10 e você quer fazer com que a sua apresentação aconteça a partir do slide 10, aí você vai pressionar Shift F5, porque então a apresentação vai ser a partir daquele slide que você está atualmente e não desde o início, ok? Então gravem isso, F5 a partir do slide atual e F1 a partir do primeiro slide. Volta a apresentação para o início, beleza? Mais uma questão para a gente aqui então. Um técnico está elaborando uma apresentação no PowerPoint 2013 em português, mas ainda não sabe qual logotipo e estilo que cada slide deverá ter. Para que posteriormente esse técnico possa fazer as alterações com facilidade, ele deve editar um slide especial, que quando alterado, todos os slides baseados nele conterão essas alterações. Esse slide é denominado letra A, slide mestre, letra B, folha de estilo, letra C, folheto mestre, letra D, slide de estilo, letra E, anotações mestras. Qual que seria a resposta correta que nós temos então para essa questão quando eu quero então fazer esse tipo de situação, ok? Fazer com que quando eu altere, por exemplo, algo lá, ele vai alterar em todos os outros slides também. Seria a resposta correta slide mestre que a gente tem. O slide mestre tem essa característica, né? Então você pode acessar lá o slide mestre dentro do PowerPoint e você pode fazer configurações que vão servir para todos os outros slides, né? Se você quer colocar um logotipo, se você coloca o logotipo lá no slide mestre, ele vai estar em todos os outros slides que você fizer para frente. O importante disso ainda, gente, é o seguinte em termos de tamanho, tá? Então se você coloca uma logo lá no slide mestre, é super diferente do que você ficar inserindo logo em cada slide que você tem. Então, quando eu coloco no slide mestre, eu estou inserindo uma única vez. E essa única vez está espelhando para os outros slides, né? Então, teoricamente, você tem também um tamanho de apresentação menor. Se você tem lá, por exemplo, 10 slides e essa figura ela tem um tamanho de 10K, por exemplo, 10 vezes 10 dá 100. Então, seria, em vez de ter um tamanho de slide lá, né, um tamanho da sua apresentação em 100K, seria só 10K, porque você inseriu apenas uma única vez o seu logotipo lá no slide mestre, ok? E outra coisa que é importante é que você pode configurar, né, planos de fundo, tipos de letra, tamanhos de títulos. Então, você pode configurar várias coisas ali no slide mestre. Colocar rodapé, colocar numeração de slides, você pode fazer várias outras coisas também dentro do slide mestre. Tudo aquilo que você enxergar e ver como possibilidade que você quer replicar para todos os outros slides que estiverem na sua apresentação, você pode fazer lá no slide mestre, beleza? Seguindo então aqui, a figura a seguir é mostrada uma apresentação do PowerPoint em sua configuração original. Então nós temos aqui, ó, mais uma vez, olha o estilo aqui que ele está te falando aqui. Isso aqui é o quê? É o estilo o quê? De classificação de slides. Lembra que eu mostrei para você lá? Onde você visualiza de forma geral, né, a estrutura de exibição lá, que é a classificação de slides, é onde você tem a visão geral aqui, olha, de todos os slides da sua apresentação. E aí ele vem perguntar o seguinte, ó, no slide 19, olha, você está aqui no slide 19, ok? Slide 19 está aqui, ó. E lá no slide 19, ó, foi inserido o botão de ação, este botão de ação aqui, ó, que está aqui, ó. Configurado um hiperlink padrão. Hiperlink padrão que já o próprio botão já tem, né? Que ao ser clicado em modo de exibição de slides, haverá a apresentação para o seguinte slide. Então ele está perguntando o seguinte, você tem esse botão lá no slide 19. Quando a pessoa clicar em cima desse botão, quando você estiver fazendo a apresentação, para onde que vai? Para onde que vai? Eu cliquei aqui neste botão. Para onde que, teoricamente, a apresentação vai? Ela vai para o seguinte slide. Slide 1, o slide 2, o slide 3, o slide 16 ou o slide 18.
Aí nós temos aqui a opção, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Para onde que, de fato, quando você clicar ali naquele botão, ele vai ir. Ele vai ir para o slide 2. Então, por que o slide 2, professor? Ó, esse botão e essa ação é a mesma coisa de você apertar um F5. Nós já vimos aqui anteriormente. O que é o F5, professor? Volta no início, não é isso? Da apresentação. O que aconteceu? Ah, mas por que então não é o slide 1, professor? Lembra que eu falei com você que você pode ocultar, então, o slide? Perceba, olha, que o slide 1, ele tá com, ó, vou colocar maior para você poder ver aqui, ó, o 1 e tá cortado, olha. Tá 1 e tá cortado. Esse cortado aqui significa oculto. Isso aqui significa oculto. Então, se está oculto, lembra que eu falei com você que slides ocultos eles não são apresentados na tela? Então, quando você faz essa ação de voltar ao início e aquele primeiro slide está oculto, então, na verdade, vai exibir o próximo slide ativo, que no caso seria o slide 2. Por isso que a resposta aqui é o 2. A banca aqui, na verdade, quis de fato verificar se você tem esse conhecimento aí, o que é slide oculto, o que não é, né? Então, já falei para vocês, anotem já aí, tá vendo que eu falei lá atrás para vocês sobre isso, e agora tá caindo aqui na questão aqui para você poder aplicar aquela dica que eu dei atrás aí para vocês. Então, ó, tá vendo que foi para o slide 2. Se eu fosse continuar a apresentação, não iria aparecer aqui, por exemplo, olha, o slide 3, porque ele também está oculto, ó. Iria aparecer o slide 4 e assim por diante iria acontecer, tá? Então, lembre-se desses detalhes, gente. São coisas bobas, mas que fazem a diferença. Se você voltar por alguma ação, algum slide, né, e esse slide ele estiver, por exemplo, lá oculto, vai apresentar o próximo slide. Por exemplo, vamos supor que você está lá no slide 3. Você não colocou em modo de apresentação ainda não. Você está no slide 3. Aí você vai apresentar, então, agora para o público. Mesmo você estando no slide 3, apertando Shift F5, o que vai acontecer? Na apresentação, ele não vai apresentar o 3, porque Shift F5, lembra-se que ele apresenta a partir do slide que você está. Ele vai apresentar automaticamente o slide 4, que é o próximo slide ativo que eu tenho na minha apresentação, tá? Então preste muita atenção que as bancas gostam de fazer alguns tipos de detalhes assim. Pegar coisas que estão ocultas, te perguntar sobre esse detalhe, né? Às vezes você sabe o detalhe do F5 e o Shift F5, beleza. Mas e quando tem essa situação de oculto aqui? Como é que faz? Então, estou explicando para vocês aqui, para que vocês possam anotar e não errar isso aí na hora da prova, caso apareça algo parecido com isso para vocês, ok? Bora lá para mais uma questão que agora, então vamos entrar agora, uma outra questão que agora, que é a questão de algumas questões de Word, né? Vamos ver o que nós estamos visualizando aqui algumas questões do pacote Office, então vamos entrar agora em algumas questões de Word com vocês aí. No Word, na sua configuração padrão, é possível aplicar cabeçalhos e rodapés diferentes em um mesmo documento. Para isso, basta que ambos estejam em, aí o quê? Tabulações, colunas, seções, margens ou páginas diferentes e que a opção vincular ao anterior esteja desmarcada. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Então seria o quê? A lacuna letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E aqui, que seria a resposta correta que nós temos aí. Letra A, B, C, D ou E. Resposta correta seria a letra C de casa, seria a parte de seções. Então, olha, basta que estejam em seções diferentes e que a opção vincular ao anterior esteja desmarcada. Isso aqui, gente, você pode colocar e mudar cabeçalhos e rodapés, né? E não só cabeçalhos e rodapés, você pode mudar também, né? Quando você tem um documento aqui do Word, olha. Opa! Só para a gente poder entender o que é seção, gente. Lembrando vocês aí, seção, todo documento, quando você abre um documento do Word, você está em uma seção única. Se você não fizer nada no documento Word, colocar várias páginas, digitar várias páginas, pode ser 100, 200, 1000 páginas, não sei. Se você não fazer nenhuma quebra de seção, você vai estar sempre numa mesma seção. E quando você está dentro de uma mesma seção, que é a seção 1, existe algumas configurações que vão ter que ser as mesmas. Então, por exemplo, cabeçalho, rodapé, você colocou em uma página, vai aparecer em todas. Porque você está dentro de uma única
seção. Se você colocou o layout da página aqui tudo em retrato, vai ficar tudo em retrato. Se você mudar aqui para paisagem, todas as páginas vão ficar em paisagem. Por quê, professor? Porque está tudo dentro de uma mesma seção. E aí, se você tiver, então, o conceito é, se você tiver seções diferentes, você consegue fazer configurações diferentes também. Eu posso, por exemplo, ter aqui, ó, a página 1, a página 2, aí depois vai seguir aqui para a página 3, página 4, então tem a página 1, a página 2, a 3 e a 4. A página 1 tem um cabeçalho X e a página 2 tem um cabeçalho Y. Todas as páginas aqui estão com o mesmo cabeçalho. É o que ele está falando aqui. Se eu mudar esse cabeçalho da página 1 aqui, ó, se eu mudar esse cabeçalho da página 1, vai mudar para todas as páginas também. Todas as páginas vão mudar, porque eu estou na mesma seção aqui então. Ó. Mudou para todo mundo o mesmo cabeçalho, ó. O mesmo cabeçalho para todas as páginas. Agora, se por um acaso eu quero alterar o cabeçalho a partir de uma página, vamos supor que a página 1 e a página 2 eu quero manter esse cabeçalho aqui e a partir da página 3 vai ser diferente. Então aqui na página 2, ó, eu venho na página 2 e dou uma quebra de seção para a próxima página. Então eu coloco o cursor aqui, dou uma quebra de seção para a próxima página. Então aqui agora já é seção 2. Aqui agora é seção 2. E aqui agora essas duas páginas iniciais aqui é seção 1 e aqui também é seção 1. Como eu tenho seções diferentes aqui agora, eu consigo alterar o cabeçalho. Então eu posso vir aqui agora, ó, desvincular, ele até fala aqui, tá vendo? Ó, desvincular ao anterior, ou seja, desmarcar essa opção de vincular ao anterior, aí você pode vir e mudar aqui, ó, para outro cabeçalho, né? Mudei o cabeçalho ali, ó. Mudei o cabeçalho aqui também, ó. Perceba que esse cabeçalho aqui estão diferentes desses outros dois. Aí eu consigo fazer isso. Todas as páginas agora que estão numa seção 2 vão ter um cabeçalho X. Todas as páginas que estão na seção 1 vai ter o cabeçalho Y. E se eu quiser ter um terceiro cabeçalho, professor, não tem problema. A partir de qual página você quer ter o terceiro cabeçalho? Vai na página anterior, dá uma quebra de seção para aquela próxima página, desvincula, desmarca aqui o vincular ao anterior, e aí você pega e muda então ali o cabeçalho. Da mesma forma, gente, eu posso fazer isso aqui não só com cabeçalho, com rodapé, com numeração de páginas, tá? Isso aqui é muito usado, gente, em documentos, em formatação de documentos. Aí você tem capa, contracapa, né? Aquela folha de rosto, sumário. Em uma dessas páginas a gente não tem numeração de páginas. A numeração de página começa ali a partir dos elementos textuais que você tem no documento, né? A partir da introdução, desenvolvimento. Então você não pode considerar a numeração de páginas para essas páginas anteriores. Então você tem que ter seções diferentes. Naquelas páginas anteriores eu não tenho numeração de páginas. A partir da página tal eu vou ter numeração de páginas. Numeração de páginas você coloca também no cabeçalho, né? É um tipo de cabeçalho. Cabeçalho você pode colocar texto, você pode colocar figura, você pode colocar numeração de páginas, né? Então você pode trabalhar várias coisas num cabeçalho. Tá? Então, só para você poder entender também aqui esse formato aí, como é que funciona a questão de cabeçalhos. E da mesma forma que eu posso alterar cabeçalhos, igual eu falei com você, você pode também alterar aqui a questão de layout. Página 1, página 2 é no formato de retrato, tá vendo? Agora, já na página 3 aqui agora, como eu mudei a seção, e a seção 2 ali agora, essa página 3, eu quero alterar ela, eu quero colocar ela no formato de paisagem. Vou colocar aqui, né? Formato de paisagem, aqui também é seção 2. Vamos supor que nessa página 3 aqui, eu vou colocar uma tabela, por exemplo, essa tabela está muito extensa, né? Então eu posso colocar ela na página 3. Ah, professor, mas agora, a partir da página 3, eu quero voltar ao meu texto normal. Então não vai ser uma tabela de novo, porque do jeito que está aqui, né? Como a página 4 também está na seção 2, a página 4 também, automaticamente, quando você mudou o layout da página 3, a página 4 também mudou o layout dela para paisagem. Por quê, professor? Porque elas estão numa mesma seção. Lembra que eu falei com vocês? Se está na mesma seção, algumas configurações são as mesmas. Cabeçalho, numeração de páginas, layout de página, né? Se está na mesma seção, vai estar no mesmo formato. Ah, mas aí na página 4 aqui eu quero voltar ela para retrato. Beleza? Pode fazer. O que eu tenho que fazer então? Se eu tenho que fazer uma configuração diferente, mais uma quebra de seção. Então, tenho a seção 1, página 1 e a página 2. Na seção 3 aqui e a seção 4 está na seção 2, tá vendo?
E aí eu quero fazer o quê? Na página 4, vou vir aqui na página 3 e dar uma quebra de seção para a próxima página. O que vai acontecer? A página 4 agora vai virar seção 3 e todas as páginas que estão abaixo da página 4 também são seção 3 agora. Com isso eu consigo mudar a configuração. Posso vir aqui agora, ó, tranquilamente, vir aqui na página 4, olha, mudar aqui agora a página 4 para, de novo, a parte de retrato, porque ela agora está em uma seção diferente. Todas as páginas aqui que estão abaixo da página 4 vão estar com formato de retrato também. Então perceba, gente, que seção é muito mais além do que nós estamos falando aqui. É importante você entender todo esse contexto. Estou dando uma aula para você aqui de seção, gente. Isso aqui é pago lá, está dentro do nosso pacote lá, do pacote Office lá que você contrata. A gente fala isso aqui com a propriedade, dá exemplos práticos, né? A gente vai mostrando para vocês lá, dentro do próprio Word mesmo, como que isso funciona. Mas aqui eu tentei mostrar de forma aqui, em desenho para você, como que isso funciona, para que você possa tirar de uma vez por todas as suas dúvidas aí relacionadas à parte de seção. E por favor, se por acaso cair isso na prova, você não errar isso de forma alguma, tá? Dei uma aula para vocês aqui agora de seção, parei aqui as nossas dicas, parei as questões, porque eu acho que é importante vocês poderem entender essa questão da seção aqui e a importância que ela tem aqui dentro do nosso conteúdo que a gente vai vendo. Beleza? Vamos para mais uma questão, vamos lá. No Word possui diversos atalhos para proporcionar ao usuário ganho de tempo na execução de tarefas rotineiras. Considerando que o usuário deseja executar as seguintes ações abaixo, quais as teclas de atalho utilizadas para as respectivas ações? Colocar um trecho de texto em itálico, realizar uma quebra de página, ir para o fim do documento, inserir uma nota de rodapé. Então vamos lá, você tem que ir por partes, né? O que você sabe primeiro? Talvez colocar um texto em itálico talvez seja mais comum, que você faz com mais frequência. Não sei qual desses aqui que é aí para você. Comece por ele, né? Colocar um texto em itálico. Colocar texto em itálico é o quê? Ctrl mais I. Então tá bom, onde que tem Ctrl mais I? Tem na letra A, letra B e na letra C. Ctrl mais I. Então letra D eu já posso eliminar aqui das minhas alternativas. Ctrl J, né? O próximo aqui agora. Realizar uma quebra de página, ir para o final do documento e inserir uma nota de rodapé. Bom, qual que você sabe que talvez seja mais comum? Realizar uma quebra de página, Ctrl mais Enter, ou ir para o final do documento, né? Ctrl End, não sei, qual que você saberia aí responder. Realizar uma quebra de página é Ctrl Enter. Ctrl Enter está aqui, letra A, e eu tenho também a letra C. Letra B, então, que eu já posso eliminar. Ir para o final do documento é Ctrl mais End, ó. Ctrl mais End, Ctrl mais End. Aí agora a banca quer te pegar de fato, né? Ele quer que você saiba então o que é e como que eu ensino uma nota de rodapé, gente. Aí é sacanagem mesmo da banca, né? Foi uma sacanagem isso aqui, né? Em falar com que você saiba aí o que é uma nota de rodapé. E nota de rodapé é Alt mais Ctrl mais F. Alt mais Ctrl mais F. Alt mais Ctrl mais F é você inserir uma nota de rodapé. Diferentemente das ações que a gente tem, gente, diretamente nos menus, tá? Quando você vai inserir uma subação do menu, geralmente a gente coloca um Alt na frente. Talvez isso aqui seja uma dica aí para vocês. Opa, pegar a tampa aqui. Para vocês aí poderem fazer ou lembrar desse detalhe na hora da prova, tá? Então aqui é Alt mais Ctrl mais F. Garganta secou aqui. Deixa eu dar uma... Toda vez, né, dá uns 30 minutos aqui de dica, eu preciso molhar a garganta rapidinho aqui. Deixa eu molhar a garganta aqui, a gente já volta agora, rapidinho. Deixa eu pegar meu caneco aqui e vou fazer com vocês aqui juntos.
Bom, vamos continuar então? Beleza? Anotaram então aí, né, a questão aí das dicas aí sobre os comandos básicos, né? E lembrando o seguinte, gente, né, alguns outros comandos são básicos, né? Ctrl mais B, Ctrl mais N, que é para poder deixar o texto em negrito. Ctrl mais B, poder salvar um documento, né? Ctrl Z, Ctrl R, Ctrl Z, desfazer, refazer. Então são coisas que são importantes vocês anotarem, tá? Anotarem aí, porque esses comandos básicos aí do hoje, né? Colocar o texto em negrito, Ctrl mais N, itálico, sublinhado, Ctrl S, são coisas bem básicas que fazem diferença na hora da prova lá para vocês, tá? Ctrl A para poder abrir um documento, tá? Então isso é importante. Vamos lá. No hoje, quando uma palavra está com um sublinhado ondulado em vermelho, significa que a palavra está em maiúscula, a palavra apresenta um erro gramatical, a palavra apresenta um erro de ortografia, a palavra deve ser excluída. Qual que é a resposta correta que nós temos aqui? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta correta seria a letra C aqui. A palavra apresenta um erro de ortografia. Gente, todas as vezes que você vê o ondulado vermelho, é ortografia. Todas as vezes que você vê um ondulado verdinho ou azul, significa erro gramatical, de concordância. Então a palavra não está escrita errada. A concordância nós vai. Né? Nós vai está errado, é um erro de concordância. Nós vamos, né? Então é um erro de concordância. Então ele vai te dar um ondulado verde ou vermelho, dependendo da versão do hoje, tá? Mas o vermelho é sempre ortografia. E o ondulado verde, geralmente é o verde, né? De vez em quando vem um azul ali também, é para você poder prestar atenção na parte da concordância verbal ali que está errada, tá? Então isso é uma coisa importante dentro do hoje também. Vamos seguir. A imagem abaixo foi extraída da barra de ferramentas do Word. Que significa esse pincelzinho aqui que você está vendo aí, né? Essa ferramenta é usada para apagar a parte da figura, apagar a parte do texto, pintar uma área de texto, pintar uma área de figura, copiar a formatação. Qual que é, então, a resposta correta que nós temos aí? Seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E de Equador? Qual que seria a resposta correta? Resposta correta seria a letra E, copiar a formatação. Então tem muita gente que isso aqui, gente, acha que isso aqui é para poder pintar uma área de texto ou pintar a figura, né? Porque já que é um pincel, eu estou pintando, né? Então não é isso. Esse pincel aqui de formatação, não esqueçam disso. É para poder copiar a formatação. Se você tem um título lá, que está negrito, itálico e em vermelho, você selecionou o título, clicou no pincelzinho, ele copiou a formatação, negrito, itálico e vermelho. Quando você selecionar um outro título qualquer, ele vai lá e vai aplicar aquela formatação naquele outro título. Que aí, se você pegou outro título, vai ficar também negrito, itálico e vermelho, conforme o título que você copiou a formatação. É para isso que essa ferramenta serve, ok? Vamos lá, mais um. No Word, em sua configuração padrão, um usuário produziu um documento utilizando estilos específicos para conseguir criar um sumário que permite atualização automática. Na configuração sumário automático, conforme a imagem a seguir. Então você percebe que aqui nós temos um sumário, né? Aqui nós temos a introdução. Dentro da introdução tem o objetivo do artigo, eu tenho premissas assumidas. Depois eu tenho a sociedade e dentro de a sociedade eu tenho base da pesquisa, eu tenho contexto histórico. Aí está perguntando, assinale a alternativa que apresenta os estilos corretos para os itens introdução e a sociedade e objetivo do artigo, premissas assumidas, base de pesquisa e contexto histórico, respectivamente. Então seria letra A, ênfases e título 2, letra B, título 1 e título 2, letra C, normal e título 1, letra D, título 1 e normal e letra E, título 2 e normal. Lembre-se o seguinte, gente, para você poder nunca mais errar qualquer tipo de questão dessa que aparecer para você na hora da prova. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, para mim poder fazer ou gerar um sumário, eu por obrigação, eu tenho que ter configurado os títulos como título 1, título 2, título 3, título 4 ou título 5.
Se não fizer essa configuração nos títulos, eu não consigo vir aqui e gerar um sumário automático. Ele não vai aparecer então ali os meus títulos, as informações não vão aparecer. Por quê? Aqueles títulos, eles não estão configurados como título 1, título 2, título 3, título 4 ou título 5. Então, a primeira coisa, você precisa entender isso. Tá, professor, entendi. Então, para poder gerar o sumário, preciso ter um desses títulos. Ok, beleza. Primeiro passo. Segundo passo agora. O que é título 1? O que é título 2? O que é título 3, o 4 e o 5? Gente, basta você lembrar de nível. Então, título 1 é 1, 2, 3, 4. Dentro do seu documento, qual que é o título, os títulos principais? Sempre vai ser o nível 1. Título 1, título 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui são títulos 1s, são títulos principais. O que é título 2, professor? São o segundo nível que a gente tem, que é título 2 é o quê? 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 1.2, 1.3, são sempre dois níveis que nós temos aqui. Título 3, 3 níveis. Então o que é? 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, assim vai, 3.1.1, são 3 níveis que nós temos. Se pegar o 4, a mesma coisa, 4 níveis, 5 níveis. Então, se você for olhar em termos de nível aqui, quantos níveis que a gente tem aqui olhando o sumário? Nós temos 2 níveis, olha, o nível principal, que está aqui, introdução e a sociedade, tá vendo? E depois nós temos um segundo nível, que é objetivo do artigo, premissas assumidas, e bases da pesquisa e contexto histórico também está no nível 2 aqui então. Se eu tenho 2 níveis, nível 1 e nível 2, então significa que eu tenho o quê? Título 1 e título 2. Seria a resposta correta, a letra B de bola. Então, perceba que por mais que não esteja aqui para você, gente, aparecendo a numeração, o que é a numeração, professor? Aqui, se fosse numerar, teria que aparecer assim, ó, 1 é introdução, 1.1 objetivo do artigo, 1.2 premissas assumidas, 2 a sociedade, 2.1 bases da pesquisa, 2.2 contexto histórico. Se eu fosse numerar, seria isso. Como ele não trouxe numeração, você olha o nível. Nível é só tabulação, gente. Cada vez que você dá um tab para frente, né? Um tab significa mais um nível, mais um nível. Se aqui tivesse aqui dentro de objetivo do artigo mais alguma coisa, estaria num nível um pouco mais adiante aqui, ó. É justamente para você poder perceber que aquilo está dentro de um outro nível acima. Então você vai perceber isso, né? Como você percebe que claramente que o objetivo do artigo e premissas assumidas está dentro da introdução e também base da pesquisa e contexto histórico está dentro da sociedade. Ah, inseriu mais um nível? Esse nível agora é o quê? Mais um tab, é o nível 3. Mais um outro tab, nível 4. Mais um, 5. Basta você verificar isso que você vai conhecer os níveis que existem. E conhecendo os níveis, você sabe que cada nível significa um título. Título 1, 2, 3, 4 e 5. E lembrando, final, se não tiver configuração de títulos, você não consegue gerar o sumário. Beleza, pessoal? Olha, espero que vocês estejam anotando as coisas, hein? Espero mais um spoiler aqui bacana para vocês aqui sobre a parte de sumários aí. Uma explicação para vocês aqui, né, da questão de forma geral. Peguei a questão e expliquei vários contextos aqui para vocês em cima de sumário, beleza? Mais uma questão. Vamos olhar a garganta de novo. Bora então. Ó, agora falamos um pouquinho de PowerPoint, falei um pouquinho com vocês de Word, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de Excel. São conteúdos aí que estão aí dentro do seu edital, beleza? Então vamos lá. Considere que uma planilha foi criada e salva utilizando o Microsoft Excel 2010 em português. A extensão padrão do arquivo salvo é .xlsx, B, .docx, letra C, .xmlx, letra D, .xls, letra C, letra E, .csv. Lembrando qual que é a versão do Excel? 2010. Lembre-se o seguinte, para você nunca esquecer disso, gente. Olha, abaixo, presta atenção, abaixo da versão 2007, toda abaixo da versão do Office 2007, nós vamos ter lá extensão padrão do Word, .doc, extensão padrão do PowerPoint, PPT,
Extensão padrão do Excel, XLS, versão abaixo de 2007. Versão acima ou igual a 2007, extensão padrão do Word, DocX. Extensão padrão do PowerPoint, PPTX. Extensão padrão do Excel, XLSX. Acrescentou-se o X na frente. Então, a resposta aqui para essa questão seria letra A, XLSX. É o que eu falei para vocês aqui, ó, 97 até 2003 é XLS apenas. CSV aqui é um formato, olha, para armazenar dados em texto simples, valores separados por um delimitador. Então não é extensão padrão. CSV também é um tipo de extensão que você consegue abrir no Excel, mas a intenção de um CSV é justamente isso, ó, pegar um formato para poder armazenar dados em textos simples, olha, valores separados por um delimitador, seja por vírgula, seja por espaço, né? Às vezes você tem um CSV por vírgula e por espaço, quando você joga para o Excel, ele consegue identificar, por exemplo, a vírgula, espaço e criar as colunas certinho, usar o arquivo perfeitamente para você lá dentro do Excel, tá? Beleza, vamos continuar então com mais uma questão aqui. Um colega de seu departamento comentou com você que uma planilha do Excel pode ser embedada, ou seja, inserida dentro de um documento do Word, ok? Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica de uma tabela embedada em um documento do Word. Letra A tabela é copiada por meio das teclas Ctrl+C do Excel e colada Ctrl+V no Word. Letra B, há uma transformação da tabela Excel em um objeto de imagem para ser fixada no documento do Word. Letra C, desculpa aqui, letra B, agora letra C. A tabela do Excel fica gravada em um arquivo separado do XLS para ser inserida no Word e editável em PDF. Letra D, os valores da tabela do Excel embedada no Word são atualizados automaticamente quando os dados são alterados na mesma tabela do Excel. Ou letra E, uma tabela embedada em texto é um objeto gráfico totalmente convertido para que se torne um objeto Word, mantendo as características do Excel. Qual seria então aqui a alternativa correta? Letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E, que seria a nossa alternativa aqui correta para essa questão? O que vocês me dizem aí? Qual seria a alternativa correta? Seria a letra D de dado aqui, né? O que acontece, gente? Quando eu falo que algo é embedado, significa que eu estou colocando, então, estou inserindo aquela tabela ali dentro do Word, mas os dados originais continuam cá no Excel. Então, o que eu mudo aqui no Excel reflete também lá no Word. É o que ele está falando aqui, ó. Os valores da tabela do Excel embedado no Word são atualizados, olha, automaticamente quando os dados são alterados na mesma tabela no Excel. Os dados alterou no Excel, você então altera automaticamente aqui os dados também no Word. Beleza? Entendido então aí? É diferente de você copiar uma tabela do Excel e colar ela no Word. São coisas diferentes. Aí não vai haver essa situação aqui acontecendo. Mas agora, se você embedar a tabela, né? Então, embedar, seja, inserir ali a tabela dentro do documento, né? Pela opção de inserir ali tabela e pegar essa tabela e inserir ela dentro do Word, aí você vai ter esse processo de atualização acontecendo de forma automática aí. Beleza? Mais uma questão pra gente aqui então, vamos lá. Gabriela preparou uma planilha do Excel para lançar as notas de seus alunos. Durante a digitação das notas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as seguintes regras. 1. Aceitar somente notas entre 0 e 10. Letra número 2. Ressaltar com cor diferenciada as notas menores que 5. Assinale a opção que indica o recurso do Excel que Gabriela deverá usar para obter esse controle. Letra A. Validação de dados / formatação condicional. Letra B. Formatação condicional / classificar e filtrar. Letra C, verificação de erros / testes de hipóteses. Letra D, testes de hipóteses / verificação de erros. Letra E, classificar e filtrar / validação de dados. Qual seria então a resposta correta para essa questão?
Olha, toma muito cuidado, gente, as questões, às vezes, né, tem até algumas questões que isso tem relação, mas tem outras que não tem. Tá percebendo que a letra C e D, uma é o inverso da outra? A pessoa já olha a letra C e D e já fala assim, olha, é uma dessas duas aqui, porque colocou duas opções, uma ou a outra, então ou é uma ou é a outra aqui, eu tenho certeza, então, já que tem essa situação que ele colocou de C e D aqui de forma invertida, então ou é a letra C ou a letra D. E a pessoa esquece dos conteúdos, dos conceitos, né? Então, por ela ver esse tipo de situação, essa aqui ou essa aqui. A banca quer justamente, às vezes, fazer com que você erre, às vezes, a questão por falta de atenção, gente. Então, foque na dica e foque no conteúdo, tá? Então, lembre o seguinte, para você poder nunca mais errar. Vou pegar aqui e começar do simples. Todas as vezes, ó, presta atenção, todas as vezes que você quiser mudar cor de célula em cima de qualquer situação, qualquer situação de um teste, eu quero mudar, se o valor for acima de tal, eu quero colocar verde a célula. Se colocar tal, o texto vai ficar vermelho. Se colocar tal valor, fica azul. Se a pessoa, por exemplo, tiver nota lá acima de 70, coloca aprovado e coloca o azul. Se tiver menor que 70, vai ficar vermelho a célula. Então, preste atenção num detalhe importante. Todas as vezes que você quiser colocar cor diferenciada e você tem situações para poder essa cor acontecer, em termos de valores ali, você sempre vai usar a formatação condicional, gente. Formatação condicional te dá essa possibilidade de você colocar testes e em cima desses testes você poder colorir a célula ou o texto que está na célula, tá? Então isso é a formatação condicional. E aceitar somente notas entre 0 e 10, isso é uma validação de dados. Então a resposta correta é letra A, validação de dados e formatação condicional. Validação de dados, eu posso então, um conjunto de células, limitar, por exemplo, lá o que a pessoa pode digitar, até que valor que ela pode digitar, quantos caracteres que ela pode digitar, eu posso limitar várias coisas dentro de uma célula, através da validação de dados. Tá? Então, validação de dados vai te restringir, então, esse tipo de coisa. E você pode fazer isso aqui perfeitamente, aí, sem problemas. Beleza, vamos lá para mais uma questão. O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo e muitas vezes é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a função do Excel que está escrita incorretamente. Agora eu quero ver. Essa aí pega muita gente, tá? Pega muita gente, pegou muita gente aí quando a banca trouxe isso aí para os alunos, tá? Para as pessoas, alunos. Trouxe aí para vocês, candidatos, tá? Então vamos lá, letra A igual maior, D4, ponto e vírgula, D7, ponto e vírgula, F7, ponto e vírgula, 3. Letra B igual mínimo, D4, 2 pontos, D9, ponto e vírgula, F8, 2 pontos, F57. Letra C igual soma mínimo, A11, 2 pontos, A78, ponto e vírgula, B10, 2 pontos, C23. E fecha parêntese. Letra D igual hoje, abre e fecha parêntese. Letra E igual multi, C3, C4 e B10. Qual dessas aqui está escrita aqui de forma incorreta? Ou, teoricamente, que com certeza a fórmula não vai funcionar. Letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Eu quero que vocês pensem então um pouquinho. Isso aqui, gente, só vai acertar quem de fato já utilizou muito dessas funções aqui para poder saber o detalhe da função. Se você sabe o detalhe da função, você sabe os parâmetros da função, você ia acertar. Agora, se você nunca usou, né, essas funções que estão aqui e não sabe quais seriam os parâmetros, aí você de fato vai errar a questão. Então, eu vou te falar que a resposta que está certa seria a letra A, que seria a função aqui que está escrita de forma incorreta. E por que está incorreta, professor? Porque a função maior, existe 2 parâmetros apenas nela. O intervalo de valores, então você vai passar aqui um intervalo de valor, por exemplo, de A1 até A12. É um intervalo, sempre você passa um intervalo de valor, seja lá qualquer intervalo. E depois você passa o segundo parâmetro, que é a posição do maior valor que você quer retornar. No caso aqui, seria o terceiro, né? Então, eu tenho somente 2 parâmetros, olha.
Como é que eu sei que é 2 parâmetros só que eu tenho aqui? Porque cada ponto e vírgula que eu coloco numa fórmula é um parâmetro que eu considero. Então perceba que eu tenho aqui, ó, 1 ponto e vírgula, 2 ponto e vírgula, 3 ponto e vírgula. Então eu tenho 3 ponto e vírgula, significa que eu tenho 3 parâmetros aqui. Aqui na função eu tenho apenas 2 parâmetros que têm que ser separados por apenas um único ponto e vírgula. Então ali essa função não vai, de fato, trazer os resultados de forma precisa quando eu rodar ela, tá? Então, para poder dar certo isso aqui, ó, para poder converter isso aqui e dar certo, eu teria que tirar isso tudo aqui e colocar, ó, D4, 2 pontos, F7, ponto e vírgula 3. Aí, se eu fizer isso aqui, ó, aí, de fato, essa função, ela vai, de fato, trazer retorno aqui correto. De D4 até F7, que é o meu intervalo, eu quero retornar o terceiro maior valor, que é o meu outro parâmetro que eu tenho na função, qual que é a posição do maior valor que eu quero retornar. Então, por isso que essa aqui que é a função que está incorreta. Agora, por que muitas pessoas erram? Porque a função já de mínimo, olha aqui, ó, ou máximo, tá? Você pode colocar quantos parâmetros você quiser. Não tem limite de parâmetros aqui. Eu posso colocar um intervalo, tá vendo? Depois eu posso colocar um ponto e vírgula, um outro intervalo. Eu poderia colocar um outro ponto e vírgula aqui, apenas uma única outra célula, outro ponto e vírgula, um número 10, um número qualquer. Então, na função de mínimo, eu não tenho limite de parâmetros a serem colocados ou passados para a função. Eu posso colocar um intervalo, um conjunto de intervalos, vários intervalos, uma célula só. Então, isso não tem problema. Tanto a função de mínimo, quanto também a função de máximo, tá? E isso aqui que eu falei para a função de maior, gente, também serve para a função de menor, que tem também o mesmo parâmetro, só tem 2 parâmetros, o intervalo de valores e depois o segundo parâmetro é a posição do menor valor que você quer buscar. A mesma coisa do maior, o intervalo de valores, que é um parâmetro, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro seria, então, qual que seria a posição do maior valor. Ok? Beleza, a função de soma aqui está certa, porque função de soma eu posso retornar, na verdade, né? Uma outra fórmula aqui, somar, na verdade, né? Qual que é o mínimo aqui de A11 até A78? Então, vamos supor que seja o número 5. Então, ele vai somar o número 5 mais o que tiver, todos os valores que tiver de B10 até C23. Então, é somar normalmente e te dá o retorno aqui da soma normalmente, tá? A função de hoje, se você digitar igual hoje, abre e fecha parênteses, vai te dar a data atual que nós temos. Então, se você digitar lá e apertar um Enter, ele vai te dar a data atual que você está. E a função multi aqui, ele faz apenas a multiplicação. Se eu tenho aqui C3, 2, C4, 2 e D4, 2, por exemplo, ele vai pegar, vamos pegar aqui um 3 para ficar diferente, né? 3, por exemplo. O que ele vai fazer? 3 vezes 2, pega o valor e multiplica pelo próximo que está na frente. 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 2, 12. Então, aqui como resposta, aqui seria 12 a resposta para essa função multi, tá? Então, também está correto. Bebi mais uma aguinha. Ok? Beleza? Olha a quantidade de detalhes que eu te dei aqui agora para essa questão, gente. Vários detalhes aqui importantes em uma única questão, vários detalhes, hein? Vamos para mais uma. No contexto do Excel, assinale a forma inválida. Agora, de novo, uma fórmula inválida. Vamos lá. Igual B2 menos D2. Letra A, A10 mais B10. Letra C, A10 vezes B2. Letra D, se A1 igual a 10, ponto e vírgula 5 e ponto e vírgula 8. Letra E, A10 mais soma C1, ponto e vírgula C2. Qual que seria a resposta aqui? De uma fórmula inválida, seria a letra D. Detalhe aqui apenas, viu, gente? Olha, significa que isso aqui não vai rodar, porque você tem um parênteses sendo fechado aqui, você precisaria de um outro parênteses aqui, né? Para isso aqui poder funcionar de fato, né? E aí ele não colocou o parênteses ali de forma precisa ali pra gente, ok? Então tá faltando um parênteses ali. Na verdade, desculpa, tem um parêntese a mais aqui, não é faltando um parênteses para poder abrir, não. Esse parênteses aqui a mais, né? Não deveria ter esse parênteses aqui no final, né? Para a questão estar correta e o restante aí está correto. Beleza? Detalhes que fazem diferença na hora da prova aí de vocês. Vamos lá, mais uma questão aqui, ó. Considere as seguintes afirmativas a respeito do comando classificar, disponível na guia dados do Excel.
Número 1. É preciso que haja pelo menos uma célula preenchida para que este comando seja executado. Ok? Número 2. É preciso que haja pelo menos uma célula selecionada para que este comando seja executado. Item 3. As colunas podem ser ordenadas da esquerda para a direita. Item 4. As linhas são ordenadas de cima para baixo. E o item 5. O critério de ordenação das linhas pode incluir no máximo 3 colunas. Quantas, então? O número de afirmativas corretas é 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual que é o número de afirmativas corretas que nós temos? Nós temos aqui, então, 4 afirmativas aqui corretas aqui, então. Por quê? O item 5 ali, o critério de ordenação de linhas, pode incluir no máximo 3 colunas? Não, você pode incluir várias outras colunas também, e não somente 3 colunas. Pode ter mais do que 3 colunas você sendo inserido para você poder classificar os seus dados aí, tá? Então, por isso que é somente 4 aqui as afirmativas corretas que nós temos aí. Beleza, pessoal? Mais uma? Mais uma? Dá tempo para mais uma? Deixa eu ver. No Excel, o gerenciador de planilhas do Excel, existe uma série de funções estatísticas. Da figura abaixo, foi utilizado uma dessas funções estatísticas que retornou na célula C2 o número. Assinale a alternativa que contém a função correta na célula C2. C2 está aqui, ok, gente? Ó, C2 está aqui. Né? Na célula C2, então retornou o número 3, é isso? Então, letra A, conte B2, B9, vendas. Letra B, igual conte.si, B2, B9, vendas. Letra C, igual conte.si, B2, B9, departamento. Letra D, igual a conte B2, B9, departamento. E letra E, conte.si, B2, B9, gerência. Ele contou ali 3, né? Isso. Então, ele contou 3 de que forma, então, aqui? Seria a resposta correta, seria a letra B de bola, né? Conte.si, ou seja, conta para mim, né? Dentro desse intervalo aqui, ó, de B2 até B9, aonde tem a palavra vendas. Então, você tem vendas aqui, ó, 1, 2, 3. É isso aqui que está correto aqui na nossa questão. Se eu pegar aqui departamento, não vai contar, né? Departamento, mais uma vez, aqui não vai contar. E está fora de B2 até B9, então está completamente fora do contexto. A letra C e a letra D também. Conte aqui não é uma função que faz isso, seria só a função conte.si. E aqui, se você pegar conte.si de B2 até B9, gerência, olha, você tem 2 gerências aqui só, não vai dar 3 lá, né? Então, isso também está fora aqui também. E esse conte que também ele não existe, né? Então, a banca queria confundir vocês aqui, né, para que vocês ficassem entre conte e conte.si e, de fato, vocês saberem, então, o que é a diferença do conte e conte.si. Beleza? Então, todas as vezes que você quer contar alguma coisa, né, e contar alguma coisa em cima de alguma restrição, quero contar alguma coisa que seja maior do que alguma coisa, que seja igual a alguma coisa, seja diferente, você vai usar, então, a função conte.si aí. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando então por aqui, já vimos então várias coisas aqui, passei um pouquinho sobre o pacote Office aí com vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí as nossas dicas. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais também, lá no YouTube, ativa a notificação, acesse o nosso site e adquira lá o nosso conteúdo para você poder ver muito mais detalhes e muito mais conteúdos aí, ok? Um grande abraço, foi um prazer, até mais, fui, tchau!